Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o capítulo 2 do livro O Ateneu, de Raul Pompeia. Vamos à leitura. Capítulo 2. Abriam-se as aulas a 15 de fevereiro. De manhã, à hora regulamentar, compareci. O diretor, no escritório do estabelecimento, ocupava uma cadeira rotativa junto à mesa de trabalho. Sobre a mesa, um grande livro abria-se em colunas maciças de escrituração e linhas encarnadas. Aristarco, que consagrava as manhãs ao governo financeiro do colégio, conferia, analisava os assentamentos do guarda-livros. De momento a momento entravam alunos, alguns acompanhados. A cada entrada, o diretor lentamente fechava o livro comercial, marcando a página com um alfanje de marfim. Fazia girar a cadeira e soltava interjeições de acolhimento, oferecendo episcopalmente a mão peluda ao beijo contrito e filial dos meninos. Os maiores, em regra, recusavam-se à cerimônia e partiam com um simples aperto de mão. O rapaz desaparecia, levando o sorriso pálido na face, saudoso da vadiação ditosa das férias. O pai, o correspondente, o portador, despedia-se depois de banais cumprimentos ou palavras a respeito do estudante, amenizadas pela gracinha da bonomia superior de Aristarco, que punha habilmente um sujeito fora de portas com o riso fanhoso e o simples modo impelido de segurar-lhe os dedos. A cadeira girava de novo à posição primitiva. O livro da escrituração espalmava outra vez as páginas enormes, e a figura paternal do educador desmanchava-se, volvendo a simplificar-se na esperteza atenta e seca do gerente. A este vai-vem de atitudes, feição dupla de uma mesma individualidade e contingência comum dos sacerdócios, estava tão habituado o nosso diretor que nenhum esforço lhe custava a manobra. O especulador e o levita ficavam-lhe dentro em camaradagem íntima, brasdeços. Sabiam, sem prejuízo da oportunidade, aparecer por alternativa ou simultaneamente. Eram como duas almas inconhas num só corpo. Soldavam-se nele o educador e o empresário, com uma perfeição rigorosa de acordo, dois lados da mesma medalha, opostos, mas justapostos. Quando meu pai entrou comigo, havia no semblante de Aristarco uma pontinha de aborrecimento. Decepção talvez de estatística, o número dos estudantes novos não compensando o número dos perdidos, as novas entradas não contrabalançando as despesas do fim do ano. Mas a sombra de despeito apagou-se logo, como o resto de túnica que apenas tarda a sumir-se numa mutação à vista, e foi com uma explosão de contentamento que o diretor nos acolheu. Sua diplomacia dividia-se por escaninhos numerados, segundo a categoria da recepção que queria dispensar. Ele tinha maneiras de todos os graus, segundo a condição social da pessoa. As simpatias verdadeiras eram raras. No âmago de cada sorriso morava-lhe um segredo de frieza que se percebia bem. E duramente se marcavam distinções políticas, distinções financeiras, distinções baseadas na crônica escolar do discípulo, baseadas na razão discreta das notas do guarda-livro. Às vezes, uma criança sentia alfinetada no jeito da mão a beijar. Saía indagando consigo o motivo daquilo, que não achava em suas contas escolares. O pai estava 2 trimestres atrasado. Por diversas causas, a minha recepção devia ser das melhores. Efetivamente, Aristarco levantou-se ao nosso encontro e nos conduziu à sala especial das visitas. Saiu depois a mostrar o estabelecimento, as coleções em armários dos objetos próprios para facilitar o ensino. Eu via tudo curiosamente, sem perder os olhares dos colegas desconhecidos, que me fitavam muito ancho na dignidade do uniforme em folha. O edifício fora caiado e pintado durante as férias, como os navios que aproveitam o descanso nos portos para uma reforma de apresentação. Das paredes pendiam as cartas geográficas, que eu me comprazia de ver como um itinerário de grandes viagens planejadas. Havia estampas coloridas em molduras negras, assuntos de história santa e desenho grosseiro, ou exemplares zoológicos e botânicos que me revelavam direções de aplicação estudiosa em que eu contava triunfar.
Outros quadros vidraçados exibiam sonoramente regras morais e conselhos muito meus conhecidos, de amor à verdade, aos pais e temor de Deus, que estranhei como um código de redundância. Entre os quadros, muitos relativos ao mestre, os mais numerosos, e se esforçavam todos por arvorar o mestre em entidade incorpórea, argamassada de pura essência de amor e suspiros, cortantes de sacrifício, ensinando-me a didascalolatria que eu, de mim para mim, devotamente, jurava desempenhar à risca. Visitamos o refeitório, adornado de trabalhos a lápis dos alunos, a cozinha de azulejo, o grande pátio interno dos recreios, os dormitórios, a capela. De volta à sala de recepção, adjacente à da entrada lateral e fronteira ao escritório, fui apresentado ao professor Manlio, da aula superior de primeiras letras, um homem aprumado, de barba toda grisalha e cerrada, pessoa excelente, desconfiando por sistema de todos os meninos. Durante o tempo da visita, não falou Aristarco senão das suas lutas, suores que lhe custava a mocidade e que não eram justamente apreciados. Um trabalho insano, moderar, animar, corrigir esta massa de caracteres, onde começa a ferver o fermento das inclinações, encontrar e encaminhar a natureza na época dos violentos ímpetos, amordaçar excessivos ardores, retemperar o ânimo dos que se dão por vencidos precocemente, espreitar, adivinhar os temperamentos, prevenir a corrupção, desiludir as aparências sedutoras do mal, aproveitar os alvoroços do sangue para os nobres ensinamentos, prevenir a depravação dos inocentes, espiar os sítios obscuros, fiscalizar as amizades, desconfiar das hipocrisias, ser amoroso, ser violento, ser firme, triunfar dos sentimentos de compaixão para ser correto, proceder com segurança para depois duvidar, punir para pedir perdão depois. Um labor ingrato, titânico, que extenua a alma, que nos deixa acabrunhados ao anoitecer de hoje, para recomeçar com o dia de amanhã. Ah, meus amigos, concluiu ofegante, não é o espírito que me custa, não é o estudo dos rapazes a minha preocupação. É o caráter, não é a preguiça o inimigo, é a imoralidade. Aristarco tinha, para esta palavra, uma entonação especial, comprimida e terrível, que nunca mais esquece quem a ouviu dos seus lábios. A imoralidade. E recuava tragicamente, crispando as mãos. Ah, mas eu sou tremendo quando esta desgraça nos escandaliza. Não, estejam tranquilos os pais. No Ateneu, a imoralidade não existe. Velo pela candura das crianças como se fossem, não digo meus filhos, minhas próprias filhas. O Ateneu é um colégio moralizado, e eu aviso muito a tempo. Eu tenho um código. Neste ponto, o diretor levantou-se de salto e mostrou um grande quadro à parede. Aqui está o nosso código. Leiam. Todas as culpas são prevenidas, uma pena para cada hipótese. O caso da imoralidade não está lá. O parricídio não figurava na lei grega. Aqui não está a imoralidade. Se a desgraça ocorre, a justiça é o meu terror e a lei é o meu arbítrio. Briguem depois os senhores pais. Afianço-lhes que o meu tremeu por mim. Eu, encolhido, fazia em superlativo a metáfora sabida das varas verdes. Notando a minha perturbação, o diretor desvaneceu-se em afagos. Mas para os rapazes dignos, eu sou um pai. Os maus eu conheço. Não são as crianças, principalmente como você, o prazer da família, e que há de ser, estou certo, uma das glórias do Ateneu. Deixem estar. Eu tomei a sério a profecia e fiquei mais calmo. Quando meu pai saiu, vieram-me lágrimas, que eu tolhi a tempo de ser forte. Subi ao salão azul, dormitório dos médios, onde estava a minha cama. Mudei de roupa, levei a farda ao número 54 do depósito geral, meu número. Não tive coragem de afrontar o recreio. Via de longe os colegas, poucos àquela hora, passeando em grupos, conversando amigavelmente, sem animação, impressionados ainda pelas recordações de casa. Hesitava em ir ter com eles, embaraçado da estreia das calças longas, como um exagero cômico, e da sensação de nudez à nuca que o corte recente dos cabelos desabrigara em escândalo. João Numa, inspetor ou bedel,
baixote e barrigudo, de óculos escuros, movendo-se com vivacidade de bácoro alegre, veio achar-me indeciso à escada do pátio. Não desce a brincar? Perguntou bondosamente. Vamos, desça, vá com os outros. O amável bácoro tomou-me pela mão e descemos juntos. O espentor deixou-me entre 2 rapazinhos que me trataram com simpatia. Às 11 horas, a sineta deu o sinal das aulas. Os meus bons companheiros, de classes atrasadas, indicaram a sala de ensino superior de primeiras letras, que devia ser a minha, e se despediram. O professor Mânlio, a quem eu fora recomendado, recomendou-me por sua vez ao mais sério dos seus discípulos, o honrado Rabelo. Rabelo era o mais velho e tinha óculos escuros como João Numa. O vidro curvo dos óculos cobria-lhe os olhos rigorosamente, monopolizando a atenção no interesse único da mesa do professor. Como se fosse pouco, o zeloso estudante fazia concha com as mãos às têmporas, para impedir o contrabando evasivo de algum olhar escapado ao monopólio do vidro. Este luxo de aplicação não provinha do simples empenho de fazer atitude de exemplar. Rabelo sofria da vista, tanto que muito tarde pudera entregar-se aos estudos. Recebeu-me com um sorriso benévolo de avô, afastou-se um pouco para me dar lugar e esqueceu-me incontinente, para afundar-se na devoradora atenção que era o seu apanágio. Os companheiros de classe eram cerca de 20, uma variedade de tipos que me divertia. O Gualtério, miúdo, redondo de costas, cabelos revoltos, motilidade brusca e caretas de símio, palhaço dos outros, como dizia o professor. O Nascimento, o bicanca, alongado por um modelo geral de pelicano, nariz esbelto, curvo e largo como uma foice. O Álvares, moreno, senho carregado, cabeleira espessa e intonsa, de vate de taverna, violento e estúpido, que Mânlio atormentava, designando para o mistério das plataformas de bonde, com a chapa numerada dos recebedores, mais leve de carregar que a responsabilidade dos estudos. O Almeidinha, claro, translúcido, rosto de menina, faces de um rosa doentio, que se levantava para ir à pedra com um vagar lânguido de convalescente. O Maurílio, nervoso, insofrido, fortíssimo em tabuada. 5 vezes 3, vezes 2, 9 fora, vezes 7. Lá estava Maurílio, trêmulo, sacudindo no ar o dedinho esperto. Olhos fúlgidos no rosto moreno, marcado por uma pinta na testa. O negrão, de ventas acesas, lábios inquietos, fisionomia agreste de cabra, canhoto e anguloso, incapaz de ficar sentado 3 minutos, sempre à mesa do professor e sempre enxotado, debulhando um risinho de pouca vergonha, fazendo agrados ao mestre, chamando-lhe bonzinho, que não correspondia com um sopapo, aventurando a todo ensejo uma tentativa de abraço que Mânlio repelia, precavido de confianças. Batista Carlo, raça de bugre, valido, de má cara, coçando-se muito, como se incomodasse a roupa no corpo, alheio às coisas da aula, como se não tivesse nada com aquilo, espreitando apenas o professor para aproveitar as distrações e ferir a orelha aos vizinhos com uma seta de papel dobrado. Às vezes a seta do bugre ricochetava até a mesa de Mânlio. Sensação, suspendiam-se os trabalhos, rigoroso inquérito, em vão, que os partistas temiam-no e ele era matreiro e sonso para disfarçar. Dignos de nota, havia ainda o Cruz, tímido, enfiado, sempre de orelha em pé, olhar covarde de quem foi criado a pancadas, aferrado aos livros, forte em doutrina cristã, fácil como um despertador para desfechar as lições de cor, perro como uma cravelha para ceder uma ideia por conta própria. O Sanches, finalmente, grande, um pouco mais moço que o venerando Rabelo, primeiro da classe, muito inteligente, vencido apenas por Maurílio, na especialidade dos 9 fora vezes tanto, cuidadoso dos exercícios, êmulo do Cruz na doutrina, sem competidor na análise, no desenho linear, na cosmografia. O resto, uma cambadinha indistinta, adormentados nos últimos bancos, confundidos na sombra preguiçosa do fundo da sala. Fui também recomendado ao Sanches. Achei-o supinamente antipático, cara extensa, olhos rasos, mortos, de um pardo transparente, lábios úmidos, porejando baba,
meiguice viscosa de crápula antigo. Era o primeiro da aula. Primeiro que fosse do coro dos anjos, no meu conceito era a derradeira das criaturas. Entretinha-me a espiar os companheiros quando o professor pronunciou meu nome. Fiquei tão pálido que Manlio sorriu e perguntou-me brando se queria ir à pedra. Precisava examinar-me. De pé, vexadíssimo, senti brumar-se minha vista numa fumaça de vertigem. Adivinhei sobre mim o olhar visguento do Sanches, o olhar odioso e timorato do Cruz, os óculos azuis do Rabelo, o nariz do Nascimento virando devagar como um leme. Esperei a seta do Carlos, o quinal do Maurílio, ameaçador, fazendo cócegas ao teto com o dedo feroz. Respirei no ambiente adverso da maldita hora, perfumado pela emanação acre das resinas do arvoredo próximo, uma conspiração contra mim da aula inteira, desde as bajulações de Negrão até a maldade violenta do Álvares. Cambaleei até a pedra. O professor interrogou-me. Não sei se respondi. Apossou-se-me do espírito um pavor estranho. Acovardou-me o terror supremo das exibições, imaginando em roda a ironia má de todos aqueles rostos desconhecidos. Amparei-me à tábua negra para não cair. Fugia-me o solo aos pés, com a noção do momento. Envolveu-me a escuridão dos desmaios, vergonha eterna. Liquidando-se a última energia, pela melhor das maneiras piores de liquidar-se uma energia. Do que se passou depois não tenho ideia. A perturbação levou-me à consciência das coisas. Lembro-me que me achei com o Rabelo, na rouparia, e o Rabelo animava-me com um esforço de bondade sincero e comovedor. Rabelo retirou-se e eu, em camisa, acabrunhado, amargando meu desastre, enquanto o roupeiro procurava o gavetão 54, fiquei a considerar a diferença daquela situação para o ideal de cavalaria com que sonhara assombrar o Ateneu. Como tardava o criado, apanhei aborrecido um folheto que ali estava à mesa dos assentos, entradas de enxoval, registros de lavanderia. Curioso folheto, versos e estampas. Fechei-o convulsamente com arrependimento de uma curiosidade perversa. Estranho folheto. Abri-o de novo. Ardia minha face inexplicável incêndio de pudor, constringia minha garganta esquisito aperto de náusea. Escravizava-me, porém, a sedução da novidade. Olhei para os lados com um gesto de culpado. Não sei que instinto acordava-me um sobressalto de remorso. Um simples papel, entretanto, borrado na tiragem rápida dos delitos de imprensa. Arrostei-o. O roupeiro veio interromper-me. Larga daí, disse com brutalidade, isso não é para menino, e retirou o livrinho. Esta impressão viva de surpresa curou-me da lembrança do meu triste episódio, crescendo-me na imaginação como as visões absorvendo-me as ideias. Zumbia-me aos ouvidos a palavra aterrada de Aristarco. Sim, devia ser isto. Um entravamento obscuro de formas despidas, roupas abertas, um turbilhão de frades bêbados, deslocados ao capricho de todas as deformidades de um monstruoso desenho, tocando-se, saltando e sarabanda diabólica sem fim, no empastado negrume da tinta do prelo, aqui e ali o raio branco de uma falha, fulminando o espetáculo e a gravura como o estigma complementar do acaso. A rouparia ocupava grande parte do subchão do imenso edifício, entre o vigamento do soalho e a terra cimentada. Outra parte era destinada aos lavatórios, centenas de bacias ao longo das paredes e pouco acima num friso de madeira os copos e as escovas de dentes. Terceiro compartimento, além destes, acomodava o arsenal dos aparelhos ginásticos e o dormitório da criadagem. Da rouparia para o recreio central atravessava-se obliquamente o saguão das bacias. Logo a sair ao pátio encontrei o benévolo Rabelo, que me esperava. Insistiu com um requinte importuno de complacência sobre o meu incidente, desculpando-me, explicando-me, absolvendo-me. Tornou-se insuportável. Para mudar de conversa, pedi informações acerca do nosso professor. Deu umas ótimas, nem outras dariam aluno exemplar como ele. Nenhum mestre é mau para o bom discípulo, afirmava uma das máximas de parede. Era hora de descanso. Passeávamos conversando. Falamos dos colegas. Vi então, de dentro da brandura patriarcal do Rabelo, descascar-se uma espécie de inesperado tercito, produzindo injúrias e maldições.
Uma cáfila, uma corja. Não imagina, meu caro Sérgio. Conte como uma desgraça ter que viver com essa gente. E esbeiçou um lábio sarcástico para os rapazes que passavam. Aí vão as carinhas sonsas, generosa mocidade, uns perversos, têm mais pecados na consciência que um confessor no ouvido, uma mentira em cada dente, um vício em cada polegada de pele. Fiem-se neles. São servis, traidores, brutais, adulões. Vão juntos. Pensa-se que são amigos, sócios de bandalheira. Fuja deles, fuja deles. Cheiram a corrupção e empestam de longe. Corja de hipócritas, imorais. Cada dia de vida tem-lhes vergonha da véspera. Mas você é criança, não digo tudo que vale a generosa mocidade. Com eles mesmos há de aprender o que são. Aquele é um malheiro, um grande em ginástica. Entrou graúdo, trazendo para cá os bons costumes de quanto colégio por aí. O pai é oficial. Cresceu num quartel no meio da chacota das praças. Forte como um touro, todos o temem, muitos o cercam. Os inspetores não podem com ele. O diretor respeita-o, faz-se a vista larga para os seus abusos. Este que passou por nós, olhando muito, é o Cândido, com aqueles modos de mulher, aquele arzinho de quem saiu da cama com preguiça nos olhos. Este sujeito há de ser seu conhecido. Mas faço exceções. Ali vem o Ribas, está vendo? Feio, coitadinho, como tudo, mas uma pérola. É a mansidão em pessoa, primeira voz do Orfeão, uma vozinha de moça que o diretor adora. É estudioso e protegido, faz a vida cantando como os serafins, uma pérola. Ali está um de joelhos? De joelhos, não há perguntar, é o Franco. Uma alma penada. Hoje é o primeiro dia, ali está de joelhos o Franco. Assim atravessa as semanas, os meses, assim o conheço nesta casa, desde que entrei, de joelhos como um penitente espiando a culpa de uma raça. O diretor chama-lhe cão, diz que tem calos na cara. Se não tivesse calos ao joelho, não haveria canto do Ateneu que ele não marcasse com o sangue de uma penitência. O pai é de Mato Grosso. Mandou-o para aqui com uma carta em que o recomendava como incorrigível, pedindo severidade. O correspondente envia de tempos a tempos um caixeiro, que faz os pagamentos e deixa lembranças. Não sai nunca. Afastemo-nos que aí vem um grupo de gaiatos. Um tropel de rapazes atravessou-nos à frente, provocando-me com surriadas. Viu aquele da frente que gritou calouro? Se eu dissesse o que se conta dele, aqueles olhinhos úmidos de Senhora das Dores, olhe, um conselho, faça-se forte aqui, faça-se homem. Os fracos perdem-se. Isto é uma multidão. É preciso força de cotovelos para romper. Não sou criança nem idiota. Vivo só e vejo de longe, mas vejo. Não pode imaginar. Os gênios fazem aqui dois sexos, como se fosse uma escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos para o sexo da fraqueza. São dominados, festejados, pervertidos como as meninas ao desamparo. Quando em segredo dos pais pensam que o colégio é a melhor das vidas, com o acolhimento dos mais velhos, entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos. Faça-se homem, meu amigo, comece por não admitir protetores. Ia por diante Rabelo com os extraordinários avisos quando senti puxarem-me a blusa. Quase caí. Voltei-me. Vi à distância uma cara amarela, de gordura balofa, olhos vesgos sem pestanas, virada para mim, esgarçando a boca em careta de riso cínico. Um sujeito evidentemente mais forte do que eu. Não obstante, apanhei com raiva um pedaço de telha e arremessei. O tratante livrou-se, injuriando-me com uma gargalhada, e sumiu-se. Muito bem, aplaudiu Rabelo, e a pergunta que fiz informou. Aquele desagradável rapaz era o Barbalho, que havia de ser um dia preso como gatuno de joias. Nosso companheiro da aula primária, do número dos esquecidos dos bancos do fundo. O professor Mânlio teve a bondade de adiar o meu exame, e para salvar-me das consequências de escárnio do desastrado incidente da primeira aula, obsequiou-me na seguinte com as melhores palavras de animação. Os rapazes foram generosos. Maurílio acariciou-me a cabeça mimosamente, provando que sabia ser bom o dedinho implacável dos argumentos. Só o amarelo dos olhos vesgos teimava em fazer gaifonas à socapa. Depois do jantar, não tornei a ver o Rabelo.
Como frequentava algumas aulas extraordinárias do curso superior, recolhia-se a certas horas para as salas de cima. A sala do professor Mânlio era ao nível do pátio, um pavilhão independente do edifício, com 2 outras do curso primário, o alojamento da banda de música e o salão suplementar de recreio, vantajoso em dias de chuva. Formando o ângulo reto com esta casa, uma extensa construção de tijolo e tábuas pintadas, sala geral do estudo no pavimento térreo e dormitório em cima, concorria para fechar metade do quadrilátero do pátio, que o grande edifício completava, estendendo-se em 2 alas, como os braços da reclusão severa. No fundo desta caixa desmedida de paredes, dilatava-se um areal claro, estéril, insípido, como a alegria obrigatória. Algumas árvores de cambucá mostravam em roda a folhagem fixa, com o verdor morto das palmas de igreja, a lourada esmo da senilidade precoce dos ramos que sofrem, como se não coubesse a vegetação no internato. A um canto, esgalgado cipreste subia até as goteiras, tentando fugir pelos telhados. Sem o Rabelo, achei-me aí como perdido, em meio dos rapazes. Os conhecidos da aula desapareciam no tumulto que as salas todas despejavam. Nenhum só de quem me pudesse aproximar. Rente com a parede, para que me não dessem atenção, insinuei-me até o lugar donde o inspetor Silvino, um grande magro, de avultado nariz e suíças dilaceradas, olhar miúdo e vivo como chispas em órbitas de antro, fiscalizava o recreio, graduando a folgança à mercê de um temível canhenho. Sentava-se à entrada do portão do lavatório. Um pouco além da cadeira do Silvino, fiquei a salvo. Do seguro retiro avistava, no terreiro, fresco das largas sombras da hora, o movimento dos colegas. Num ponto e noutro formavam-se pequenos sarilhos, condensando irregularmente a dispersão dos alunos. Eram os pobres novatos que os veteranos sovavam a cachuleta fraternalmente. Perto de mim vi o Franco, sempre de penitência, em pé, cara contra a parede. Como o Silvino dava-lhe as costas, divertia-se a pegar moscas para arrancar a cabeça e ver morrer o bichinho na palma da mão. Perguntei-lhe por que estava de castigo. Sem olhar de mau modo, lá sei, disse ele, porque me mandaram. E continuou a pegar as moscas. Franco era um rapazola de 14 anos, raquítico, de olhos pasmados, face lívida, pálpebras pisadas. A fronte, com a expressão vaga dos olhos e a obliquidade dolorida dos supercílios, pousava-lhe uma névoa de aflição e impaciência, como se vê no Flos Sanctorum. A parte inferior do semblante rebelava-se. Um canto dos lábios franzia-se em contração constante de odiento desprezo. Franco não ria nunca. Sorria apenas, assistindo a uma briga séria, interessando-se pelo desenlace como um apostador de rinha, enfurecendo-se quando apartavam. Uma queda alegrava-o, principalmente perigosa. Vivia isolado no círculo da excomunhão com que o diretor, invariavelmente, o fulminava todas as manhãs, lendo no refeitório perante o colégio as notas da véspera. Os professores já sabiam. A nota do Franco, sempre má, devia seguir-se especial comentário deprimente, que a opinião esperava e ouvia com delícia, fartando-se de desprezar. Nenhum de nós como ele. E o zelo do mestre cada dia retemperava o velho anátema. Não convinha expulsar. Uma coisa destas aproveita-se como um bibelô do ensino intuitivo. Explora-se como a miséria do ilota para a lição fecunda do asco. A própria indiferença repugnante da vítima é útil. 3 anos havia que o infeliz, num suplício de pequeninas humilhações cruéis, agachado, abatido, esmagado sob o peso das virtudes alheias, mais que das próprias culpas, ali estava, cariátide forçada no edifício de moralização do Ateneu, exemplar perfeito de depravação oferecido ao horror santo dos puros. Várias vezes nessa tarde fui assaltado pela chacota impertinente do barbalho. O endemoniado caolho puxava-me a roupa, esbarrava-me em encontrões e fugia, com grandes risadas falsas, ou parava-me de súbito em frente e, revestindo-se de quanta seriedade lhe era suscetível o açafrão da cara, perguntava: "Mudou as calças?" Um inferno, até que afinal meu desespero estourou. Foi à noite, pouco antes da ceia. Estávamos a um canto mal iluminado do pátio, quase sós. O biltre reconheceu-me e arreganhou uma inexprimível interjeição de mofa.
Não esperei por mais. Estampei-lhe uma bofetada. Meio segundo depois rolávamos na poeira, engalfinhados como feras. Uma luta rápida. Avisaram-nos que vinha o Silvino. Barbalho evadiu-se. Eu verifiquei que tinha o peito da blusa coberto de sangue que me corria do nariz. 1 hora mais tarde, na cama de ferro do salão azul, compenetrado da tristeza de hospital dos dormitórios, fundos na sombra do gás mortiço, trincando a colcha branca, eu meditava o retrospecto do meu dia. Era assim o colégio. Que fazer da matalotagem dos meus planos? Onde meter a máquina dos meus ideais naquele mundo de brutalidade que me intimidava, com os obscuros detalhes e as perspectivas informes escapando à investigação da minha inexperiência? Qual o meu destino naquela sociedade que o Rabelo descrevera horrorizado, com as meias frases de mistério, suscitando temores indefinidos, recomendando energia como se coleguismo fosse hostilidade? De que modo alinhar a norma generosa e sobranceira de proceder com a objeção pertinaz do barbalho? Inutilmente buscara reconhecer no rosto dos rapazes o nobre aspecto da solenidade dos prêmios, dando-me ideia da legião dos soldados do trabalho, que fraternizavam no empenho comum, unidos pelo coração e pela vantagem do coletivo esforço. Individualizados na debandada do recreio, com as observações ainda mais da crítica do Rabelo, bem diverso sentimento inspiravam-me. A reação do contraste induzia-me a um conceito de repugnância que o hábito havia de esmorecer, que me tirava lágrimas aquela noite. Ao mesmo tempo, oprimia-me o pressentimento da solidão moral, fazendo adivinhar que as preocupações mínimas e as concomitantes surpresas, inconfessáveis, dariam pouco para as efusões de alívio. Aqui corresponde o conselho, a consolação. Nada de protetor, dissera Rabelo, era o ermo. E na solidão conspiradas as adversidades de toda a espécie, falsidade traiçoeira dos afetos, perseguição da malevolência, espionagem da vigilância. Por cima de tudo, céu de trovões, sobre os desalentos, a fúria tonante de Júpiter diretor, o tremendo Aristarco dos momentos graves. Lembranças da família desviaram-me o curso às reflexões. Não havia mais a mão querida para acalentar-me o primeiro sono, nem a oração tão longe nesse momento que me protegia à noite como um dossel de amor. O abandono apenas das crianças sem lar que os asilos da miséria recolhem. A convicção do meu triste infortúnio, lentamente, suavemente, aniquilou-me num conforto de prostração e eu dormi. Pela noite adentro, comparsas de pesadelo perseguiram-me as imagens várias do atribulado dia. A pegajosa ternura de Sanches, a cara amarela do Barbalho, a expressão de tortura do Franco, os frades descompostos do roupeiro. Sonhei mesmo em regra. Eu era o Franco. A minha aula, o colégio inteiro, 1000 colégios, arrebatados, num pé de vento, voavam léguas afora por uma planície sem termo. Gritavam todos, urravam a sabatina de tabuadas com entusiasmo de turbilhão. O pó crescia em nuvens do solo, a massa confusa ouriçava-se de gestos de galhos sem folhas em tormenta agoniada de inverno. Sobre a floresta dos braços, gesto mais alto, gesto vencedor, a mão magra de Maurílio, crescida, enorme, preta, torcendo, distorcendo os dedos sôfregos, convulsionados da histeria do quinal. E eu caía, único vencido, e o tropel de volta vinha sobre mim, todo sobre mim. Sopeavam-me, calcavam-me, pesados, carregando prêmios aos cestos. A sineta, tocando a despertar, livrou-me da angústia. 5 horas da manhã. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.